Ok? Bem-vindos à nossa aula 3 e na sequência aqui sobre leitura, interpretação, falamos de texto verbal, não verbal e agora a gente vai falar sobre gêneros do discurso, né? Outro detalhe muito importante para nós termos em mente quando formos para a leitura do nosso texto. Então a gente começa aqui com uma sequência de textos que vão exemplificar diferentes gêneros textuais. Aqui no caso a gente tem um conto, né, que está escrito em forma de diálogo, mas está relatando aqui uma história. Não uma história verdadeira, uma história fictícia, né, uma obra literária para a gente poder ler e refletir a respeito aqui do encontro entre duas pessoas, né? Na verdade, o título aqui é Diálogo Final, uma conversa aí do fim de um relacionamento. Na sequência, no texto 2, nós temos como se fosse um pedaço do dicionário, uma definição de um verbete, né, do verbete amor ali tirado do dicionário. No texto 3, a gente tem uma receita, né, do doce chamado Amor aos Pedaços. E como uma receita tem esse jeitão aqui, primeiro os ingredientes e depois o modo de preparo. E por fim, a gente tem aqui o texto 4, que seria um texto tirado talvez de um livro de história ou talvez de um livro de literatura, que traz, né, um exemplo aí do texto, né, dessa escritora portuguesa, e do lado tem uma pequena biografia dela, nos explicando quem é, como foi, enfim, né? Então, além do texto literário, temos também esse texto informativo. A gente percebe que todos esses 4 textos aqui, eles têm algumas marcas na estrutura. Por exemplo, a receita tem lá, né, modo de fazer, os ingredientes, a ordem em que isso aparece no texto. Então, às vezes eu não preciso nem entender a língua, é só bater os olhos numa receita escrita em alemão e eu vou saber que é uma receita justamente por causa da distribuição dessas palavras no papel. Então, gênero textual está ligado, entre outras coisas, a isso também. Aqui mais um texto 5, que é uma propaganda de um chocolate. Perceba que nesses 5 textos que nós vimos, o tema é o mesmo, o tema é o amor, está tudo falando do amor, só que de formas diferentes, em contextos diferentes, para aplicações distintas. Então, as diferenças entre os textos, eles dizem respeito à situação de produção dos gêneros, incluindo a finalidade. Então, os textos, de acordo com a finalidade para as quais eles foram produzidos, eles vão trazer características distintas e características, inclusive, que determinam se um é um e o outro é outro. Quando interagimos com as outras pessoas por meio da linguagem, seja a linguagem oral ou a linguagem escrita, produzimos certos tipos de texto que, com poucas variações, se repetem no tipo de conteúdo, no tipo de linguagem, no tipo de estrutura. Por exemplo, a gente viu lá uma propaganda de um chocolate, né, ligado, associado à questão do amor. Mas a gente pode fazer propagandas de outras coisas. Na aula passada a gente viu a propaganda de uma verdura, né? Segue o mesmo estilo, né? Tipo um cartaz para pôr na rua, nos outdoors, para todo mundo ver. Mudou o tema, mas as estruturas, elas mais ou menos se repetem. E é isso, né, que a gente chama de gênero textual. Essas estruturas, essas macro mudanças, esses formatos de letra, a maneira como as letras são distribuídas no papel, tudo isso implica na questão da definição do gênero textual. Numa situação de interação verbal, a escolha do gênero textual é feita de acordo com os diferentes elementos que participam do contexto, tais como quem está produzindo o texto, para quem, com que finalidade, em que momento histórico. Então, dependendo de quem está produzindo o texto e para quem ele vai produzir, ele vai optar pelo gênero X. Numa outra circunstância, para falar da mesma coisa, ele vai optar pelo gênero Y. Então, tudo isso define, tudo isso nos leva a optar por um gênero ou outro.
Nessa realidade do WhatsApp, muitas vezes é a diferença entre mandar um texto escrito ou às vezes um áudio. Porque é tanta coisa que a gente tem que falar que fica mais fácil falar do que escrever. Então a gente faz opções por gêneros distintos. Bom, aqui tem uma tabelinha, né, que ficou bem pequenininha, mas aqui tem, dentro dos tipos de textos, né, que nós temos a narração, o relato, temos o argumento, temos a exposição e temos a instrução. E dentro dessa linha de construção textual, aí nós temos os vários gêneros associados. Então, quando a gente pensa em narrar, e a gente está falando aí do sentido mais literário da palavra, aí a gente tem o conto, a gente tem o romance, a gente tem a novela, tem a biografia romanceada, enfim, né? Tem N tipos de gêneros e eles não são estanques, né? Não são só esses que estão aqui, porque como se trata de literatura e de arte, cada dia se inventa algo novo. Na questão do relato, que é só a informação do fato, aí a gente tem a notícia, a gente tem a autobiografia, a gente tem a reportagem, enfim, também uma sequência bastante grande aí. Dentro da argumentação, talvez o gênero que a gente mais conheça e mais enfrente na vida escolar é o tal do texto do Enem, né? Pois é, está dentro aí da sequência argumentativa. Dentro da exposição também temos a dissertação escolar, e aí não para defender uma opinião, simplesmente para apresentar fatos. No sentido instrucional temos as receitas, temos as bulas de remédio, enfim, os manuais, né, que nos ensinam a mexer com os aparelhos. E então, dentro dessa construção, dessa sequência de texto, de tipos de texto, a gente, por outro lado, tem a questão dos gêneros que trabalham com essas sequências e, em geral, não trabalham somente com uma delas. Em geral, os gêneros textuais, eles misturam tanto narração com relato, com argumento, enfim, eles não usam apenas um tipo textual, eles fazem uma mescla e criam os determinados gêneros. Aliás, temos poemas em formas de receita que são um sucesso, né, muitas vezes entre nós leitores. E assim encerramos a nossa aula 3.